Ô galera, tudo bem? Tudo. Frio hoje, hein? Caramba! Segunda-feira depois do Dia dos Namorados, hoje tá frio pra caramba, hein, pessoal? Tá? Aqui no meu laboratório tá marcando agora, nossa, 16 graus exatamente às 4h30. Nossa, hein? Essa segunda-feira fria desde manhã. Mas, pessoal, vamos ao que interessa. Afinal de contas, o professor não é um técnico em meteorologia para falar as temperaturas máximas em Minas, que nem, por exemplo, na televisão. Ok? Nós vamos falar a respeito da nossa biologia e o mundo da bio. Ok? E hoje, pessoal, nós vamos comentar a respeito de um pouquinho de botânica. Nós já tivemos aulas gravadinhas aí, pessoal, que nós falamos a respeito de muita coisa de botânica, classificação das plantas, né? Nós falamos a respeito das flores, a anatomia da flor, como ela funciona, a polinização e tudo mais. E hoje nós vamos falar a respeito de uma coisinha básica, uma noção básica a respeito de transporte de seiva e vasos condutores de seiva. Né? Transporte de seiva e vasos condutores de seiva. Aí, professor, mas não é difícil isso aí? A botânica é difícil, pelos nomes, pela complexidade, pela fisiologia, pelo funcionamento e tudo mais. Né? É difícil, não é fácil, mas vamos com calma, tá certo? Vamos com calma. Gente, quando você fala em plantas, nós temos alguns pontos importantes que nós temos que analisar. Raiz, caule, copa da árvore, em cima, nós estamos falando de angiospermas principalmente. Tá? Podia falar de gímeno, mas nós estamos falando de anjo, que é uma planta completa. E todo sonho de uma planta é ser uma angiosperma. Né? Completa, tem tudo, raiz, caule, folha, fruto, flor e semente. Tá bom? Mas colocando em questão, colocando em foco, em observação as angiospermas, nós temos a raiz, dependendo da planta, né? Você tem uma raiz profunda, uma raiz menos desenvolvida, né? Mas é uma raiz. Né? Nós temos as suas regiões, você tem o caule bonitinho, né? E você tem os vasos condutores de seiva e suas seivas respectivas. Gente, quando uma planta nasce, ela tem um sonho. E qual que é o sonho de toda planta quando nasce? Ser uma angiosperma. Tá? Só para lembrar. Por quê? Porque ela é uma fanerógama. Elas têm flores. Ela é uma espermatófita. Elas têm sementes. Elas possuem frutos, frutíferas. Né? Elas possuem, por exemplo, vasos condutores de seiva. É uma traqueófita ou vascular. Tá bom? Lembrando que de pterodófitas para baixo, tá certo? Menos as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e geospermas, todas são vasculares, são todas traqueófitas. Tem vasos condutores de seiva. Eu não sei se vocês lembram aquela comparação que o professor fez na sala de aula. Nós temos sangue. Planta tem sangue? Não. Ela tem seiva. Seiva, tá? Nós temos vasos sanguíneos, veias, artérias, vênulas e capilares. Planta tem? Não, não tem. Tem vasos condutores de seiva. Tá certo? Né? Nós temos o coração que embombeia o sangue. Nós temos os vasos na parte de tecido de xilema, né? Que é o responsável pelo transporte de água e sais minerais de baixo para cima, contra a força de gravidade na plantinha. Então existe essa comparação, que vale a pena a gente fazer sempre, para não esquecer. Tá? Mas quando você fala em raiz, em uma angiosperma, quando você fala em caule, copa de árvore e tudo mais, raiz. Rapidamente, função da raiz, fixação da plantinha no solo, fixação dela, e absorção de água e sais minerais. Algumas regiões da raiz nós explicamos em sala de aula, só para você lembrar. A ponta da raiz é revestida por uma proteção, um capuzinho, chamado de coifa. Nós temos a região de pelinhos na raiz. Esses pelinhos servem para quê? Absorção. É zona pilífera. Entre a zona perífera e a coifa, nós temos uma região que é uma região de multiplicação ativa de células. Zona de crescimento.
Zona de crescimento. Tá? Que mais? Nós temos uma raiz principal que dá origem a raízes secundárias. Ok? Então existem essas determinadas regiões da raiz que vale a pena você guardar. Vale a pena. Tá bom? Rapidamente. Coifa. Zona pelífera, pelinhos de absorção. Olha a sonoplastia. Tá bom? Zona de crescimento, onde a multiplicação de células é constante entre a coifa e a zona pelífera. Raiz principal e raízes secundárias. Subindo mais na raiz, o que você encontra? Subindo mais na raiz, deixa eu tirar aqui a minha anteninha. Subindo mais na raiz, você tem o quê? Tá? Aqui nós temos a raiz, subindo mais, você tem o quê? Exatamente aonde termina a raiz e começa o caule. Tá certo? Nós temos aqui uma região chamada de colo ou colito. Terminou a raiz, começou o caule, zona de transição, colo ou colito. Certo? E mais para cima você tem raiz propriamente dita, ou seja, você tem o caule propriamente dito. O caule propriamente dito. Com as ramificações, e aqui em cima você tem a copa da árvore. Nós estamos falando em termos de angiospermas, não se esqueça. Os frutos, as flores e tudo mais. Ok? Olha que interessante, pessoal. O caule. No caule passa a seiva bruta que sobe. Originária da onde? Originária de água e sais minerais que a raiz absorve pela zona pelífera. Ok? Então, a zona pelífera da raiz, pelinhos de absorção, água e sais minerais do solo, absorve, tá certo? Contra a força de gravidade sobe. Nós temos a força do xilema agindo aí. Vamos ver direitinho, né? Tá certo? O tecido xilema. Aí o que acontece, né? Essa água e sais minerais que sobe, ela é denominada, passou do colo ao colito, do que? Seiva brutona, bruta. E ela passa dentro de vasos, não esquecendo que ela é uma vascular, ou traqueófita, dentro de canais, tá certo? De vaso, né? E esse vaso, pessoal, ele é formado por um tecido chamado de lenho. Lenho ou xilema. Lenho ou xilema. Tá certo? Esse tecido lenho ou xilema vai, obviamente, formar o que? Os vasos lenhosos. O professor é mesmo? É mesmo. Então, água e sais minerais puxando pela raiz, pela zona perífera. Raiz. Sobe em direção à copa da árvore, pelo caule, pelos vasos. Como é que chama o vaso? Lenhoso. Como é que chama o tecido formador do vaso? Lenho ou xilema. Essa água, esses minerais sobe com o que? Passou do colo ao coleto, seiva bruta. Agora chegou essa seiva bruta, ela sobe, ela é unidirecional, ela sobe, tá certo? Obviamente ela se espalha por toda a copa da árvore. Entra em ação então um fenômeno muito importante chamado de fotossíntese, que vocês conhecem desde a tia do Fundamental 1, né? Professor de Ciência Fundamental 2 e Ensino Médio. Fotossíntese. E tem gente que não sabe o significado dessa palavra. Fotossíntese significa o quê? Prefixo foto, luz. Síntese, produção. Produção do alimento na presença da luz. Síntese do alimento na presença da luz, fotossíntese. Tá? E a fotossíntese vai transformar essa seiva bruta em seiva elaborada, orgânica, glicose, comidinha da planta. Ela adora. Ela se lambuza com glicose. Tá bom? É produzido pós-fotossíntese. Durante a fotossíntese é produzido. E como é mesmo a equaçãozinha geral da fotossíntese, só para lembrar? Equaçãozinha geral da fotossíntese. Gás carbônico CO2 mais H2O resulta em flechinha, resulta em glicose, tá certo? C6H12O6, glicose, monossacarídeo, glicose. Não é a sacarose, não é a frutose, não é a lactose, não é a galactose, é glicosinha produzida durante a fotossíntese, na presença da luz e da clorofila. Cuidado. Então, gás carbônico, que a plantinha absorve,
pelas folhas, mais H2O, mais H2O absorvido pelas raízes, resulta em a flechinha com ação de quem? Do sol, luminosidade, não esquecendo que existe a fase escura da fotossíntese também, não é só de dia que a plantinha faz fotossíntese, à noite é a fase escura, durante a fase clara, e ela faz uma boa fotossíntese à noite na fase escura, dependendo dos resultados que ela tem na fase clara durante o dia, guarda isso, resulta em glicose, C6H12O6, comidinha da planta, mais água, mais oxigênio para o meio ambiente e mais o que? O ATP produzido pela plantinha, ATP, adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, tanto faz, energia. Então essa é a equaçãozinha da fotossíntese, quer dizer que a seiva bruta quando sobe é transformada pela fotossíntese, tá certo? Em seiva elaborada, durante esse processo da fotossíntese, nessa equação geral da fotossíntese. Mais ou menos deu para guardar. Aí o que acontece? A seiva elaborada é produzida, a seiva orgânica é produzida, é elaborada ou orgânica, tá certo? A outra que sobe é seiva bruta ou inorgânica, cuidado. Água e sais minerais que sobe, seiva bruta ou inorgânica, transformada pela fotossíntese, aqui desce, depois desce, a seiva elaborada transformada pela fotossíntese, lembra da equaçãozinha que eu falei agora? Glicosinha, seiva elaborada ou orgânica, tá bom? Desce por que vaso? Que tecido que forma? O nome da seiva é seiva elaborada ou orgânica, tá certo? Agora, o nome o nome do vaso transportador, tá certo? O nome do vaso que transporta, né? Aí no caso, liberiano, tá? Vaso liberiano. E como é que chama o tecido que forma o vaso liberiano que desce com a seiva elaborada? Liber ou floema, tá bom? Então desce a seiva elaborada, tá certo? Ou seiva orgânica, porque é feita de açúcar, glicose, C6H12O6, C6H12O6 é a fórmula da glicose, C6H12O6, não esqueça. Desceu em que vaso? Vaso liberiano. Do que é formado o vaso liberiano, professor? Que tipo de tecido? Liberofloema. Desce, já não é unidirecional, já se espalha um pouquinho pela planta, em sentido vertical, até a raiz, fazendo um ciclo constante. Um ciclo constante. Ok? Professor, se incomodar o senhor a essa hora, daria para o senhor explicar novamente? Mas é lógico, sem problemas. Sem problemas, o professor explica. Então vamos lá. Água e sais minerais absorvidos pela raiz. Zona pelífera, sonoplastia, absorveu. Sobe em direção ao colo oculito, entrando no caule. Entrando no caule, seiva bruta ou inorgânica. Água. Subiu. Qual é o vaso transportador? O vaso, tá certo? Aí no caso, é o vaso que transporta essa seiva bruta, tá certo? Né? É o vaso lenhoso, lenhoso, de lenha, é coisa bruta, lenha é coisa bruta, tá certo? Qual é o tecido formador desse vaso? Lenho, tá certo? Ou xilema. Tecido lenho ou xilema forma o quê? Que tipo de vaso que sobe a seiva? Lenhoso. Subiu, unidirecional, tá certo? Fotossíntese entra em ação, transforma essa seiva bruta, essa seiva inorgânica, tá certo? No processo da fotossíntese em glicose. C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6. Rapidamente, equação geral da fotossíntese: gás carbônico, água, luz, clorofila das folhinhas resulta em C6H12O6 glicose, água, oxigênio para o meio ambiente e ATP energia. A queima da glicose transformar, a queima da glicose pelo oxigênio produz energia. Tá? Plantinha crescer, desenvolver, gerar frutos e tudo mais. Essa glicosinha, ela vai descer,
tá certo? Já não tem um sentido unidirecional, já se espalha pela plantinha para dar comidinha para ela, que é a glicose. Como é que chama a seiva que desce? É a seiva orgânica, tá certo? Feita do quê? De glicosinha, tá? É a seiva elaborada. Desceu bonitinho. Qual é o vaso? O vaso liberiano. Qual é o tecido formador do vaso liberiano? Liber ou floema, tá? Desceu bonitinho, tá certo? Vai até a raiz, desce na raiz, faz um ciclo constante. Sobe seiva bruta, desce seiva elaborada. Sobe seiva bruta, desce seiva elaborada. Sobe seiva bruta, desce seiva elaborada, num ciclo constante, tá? Sobe inorgânica, desce inorgânica. Sobe inorgânica, desce orgânica. Sobe inorgânica, desce orgânica. Água e sais minerais, seiva bruta, desce seiva elaborada, glicosinha, distribuindo para a plantinha num ciclo constante. Ok? Então essas coisas básicas são coisas básicas, tá certo? Que o professor colocou, que comentamos na sala de aula, para você fixar bem, tá certo? E isso vai cair agora é um conteúdo de prova que a gente vai ver direitinho lá na escola. Tá bom? Beleza? Eu acho que deu para guardar, né, gente? Tá? O que nós vimos nessa pequena aula de 16 minutos e 20 segundos que está escrito aí? Nós vimos, rapidamente, raiz, função das raízes, tá? Algumas partes importantes das raízes. Nós vimos o nome da seiva que sobe, unidirecional principalmente, uma direção, né? Nós vimos o tecido que é formado, o vaso que transporta essa seiva e o nome do vaso que transporta. Do outro lado, a seiva orgânica que desce pela plantinha, a comidinha da planta glicose. Qual é o vaso que transporta, qual é o tecido formador, tá certo? E qual é o nome da seiva. Fazendo um ciclo constante. Eu acho que deu mais ou menos para vocês guardarem. Tá bom? Ok, gente? Ok. Tá, então o professor se despede aí, bonitinho de vocês. Que vocês tenham uma excelente final de tarde de segunda-feira hoje. Tá certo? Com frio. Né? E vejam as aulas do professor para fixar o conteúdo. São coisas básicas que reforçam aquilo que você aprende em sala de aula. Tá bom? Com o seu professor. Tá bom, gente? Um abraço, pessoal. Um beijo. Cuide-se, tá certo? E até breve. Tchau, gente.